Deus. Meus irmãos, podeis tomar os vossos assentos, muito obrigado. Nós estamos aqui para darmos sequência àquilo que nós temos discutido com muita ênfase nos últimos dias, né? E que eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco através da sua palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela é suficiente para nós. Ela é viva, ela não precisa de mim para que ela cumpra o seu propósito. Ela não precisa. Simplesmente eu sou um instrumento que Deus usa para transmiti-la. Mas a palavra por si só, ela é poderosa. E nós precisamos entender esse efeito maravilhoso da palavra sobre as nossas vidas. Nós estamos estudando sobre a masculinidade cristã, né? E agora nós entramos num tema, numa parte dos nossos ensinos, que não vai envolver só a masculinidade, mas também vai envolver o universo do casamento, né? Da vida conjugal. E isso vai fazer toda a diferença, não só para o homem, mas também para as mulheres que são casados, que têm seus relacionamentos ou pretendem ter. E você vai entender como tudo aconteceu. Nós vimos na semana passada que tudo o que gera problema no casamento é fruto do pecado, é consequência do pecado, né? E nós vamos recapitular rapidamente o que nós vimos, mas eu não posso deixar que você, por mais que o tempo esteja maravilhoso, né, propício para distrair as nossas atenções, eu preciso que você foque aqui, para que você interaja comigo. Irmão, eu gosto da interação dos irmãos. Se isso é bíblico ou é alguma coisa teológica, não, irmão, é didático, é para a gente poder ter o desenvolvimento melhor da palavra e o entendimento por parte de todos, né? Às vezes com exemplos a gente entende melhor, às vezes participando a gente entende melhor. Então, o importante é que você saia aqui com a sua mente realmente entendendo tudo o que Deus quer falar para nós nessa noite. Então, você lembra que eu venho perguntando, sempre no começo do culto, dos cultos de quinta-feira, né? Eu venho perguntando qual que é o mandato masculino de Deus. Deus coloca o homem no jardim e dá uma ordem para ele. A ordem de trabalho do homem que vai servir para o resto da sua vida. Quem lembra e pode responder para mim o que é? Você lembra? Isso, está começando a clarear já aí, ó. Hoje já não foi a Zenaide, hoje foi o próprio João que respondeu. Cultivar e guardar. Isso mesmo. E isso, irmão, nós vamos viver, não hoje a gente não consegue entrar nesse tema, mas nós vamos ver como nós devemos cumprir esse mandato dentro do casamento. Acredito que nas próximas quinta-feiras aí, se o Joaquim permitir, a gente vai continuar explicando como vai ser isso. Agora, você lembra que nós ficamos preocupados, nós ficamos às vezes até um pouquinho, quem sabe até às vezes alguma coisa desanimou você na semana passada, quando você viu, mas se eu sofro com a maldição que o pecado trouxe, e que foi Deus que impôs essa maldição sobre nós, homens e mulheres, puxa vida, então não tem mais esperança para mim? Irmãos, é isso que eu venho hoje trazer para vocês. Eu não, a palavra de Deus vai trazer para você, porque há uma transformação. Há uma transformação necessária para a nossa vida, para que essa maldição saia da nossa vida, pare de nos aborrecer, de nos perseguir, de nos atormentar, por assim dizer, e nós venhamos a ter o livramento total dela. E nós vamos ver isso através de um ensinamento que Paulo, quantos anos depois, vai nos dar. Certo? Então, preste atenção, qual é a solução para nós? A solução para a nossa vida, depois que nós fomos sentenciados a uma maldição, e agora nós podemos ter essa redenção, a redenção dessa maldição das nossas vidas. A primeira coisa que nós vamos recapitular aqui, é que o pecado, ele vai nos afastar primeiramente de
Deus. E depois vai nos afastar um do outro. Certo? Com o pecado, irmão, vem um negócio muito interessante e muito preocupante para a nossa vida, como crentes. Com o pecado vem a culpa. E a culpa ela vai gerar em mim, em você, em qualquer um de nós, a desconfiança. Certo? Quem aí é pai, mãe, vai saber o que eu estou dizendo. Quando o filho apronta, e ele chega em casa, você pelo olhar dele, você já desconfia, vai falar assim, alguma coisa ele fez. Não é verdade? Porque, irmão, o que ele carrega consigo que vai denunciar e vai fazer com que ele gere uma desconfiança? A culpa do ato que ele cometeu. A gente, irmão, quando somos crianças, não tem como esconder as coisas dos pais. Eu lembro uma vez que nós estávamos, eu sempre gosto de usar os exemplos pessoais, eu e a Alexia, nós estávamos namorando, e a primeira vez que nós nos separamos quando estávamos namorando, né? E aí nós fomos fazer uma viagem, eu fui fazer uma viagem com a minha família, e ela também foi fazer uma viagem com a dela. E eu lembro que eu tinha colocado crédito no meu celular, coisa que difícil de acontecer, né? Não trabalhava, coisa mais difícil que tinha era ter dinheiro para colocar crédito no celular. E eu lembro que naqueles dias que eu coloquei crédito, a gente estava separado, mas o coração ainda estava apaixonado ainda, né? Então, eu ligo para ela e vai todos os meus créditos embora. Aí depois nós fomos em um lugar onde tinha algumas coisas para vender, e eu lembro, eu acho que ela, não sei se ela tem até hoje, eu comprei um chaveirinho com as letras do nome dela, né? E um coraçãozinho no final, assim, porque era o que dava para comprar, irmão, o negócio era feio. A zimba era pouca, né? E eu lembro que eu peguei aquilo e escondi para meus pais não verem, porque para eles não desconfiarem do que estava acontecendo. Mas, irmão, não deu tempo, porque quando eu chego, né, no lugar onde eles estão, eles já começam a falar assim, alguma coisa aí tem, né? Porque a gente não consegue esconder, porque aquilo vai nos acompanhar. A culpa, por mais que eu não estava fazendo algo errado, né? Mas vinha a culpa em mim e a culpa gerava desconfiança. Eu estava conversando alguns dias com uma família, com os pais, e eles falaram assim, meu filho estava fazendo uma coisa errada, e eu desconfio, e quando eu desconfio que ele está fazendo uma coisa errada, é quando ele fica muito nervoso, muito estressado, e começa a brigar, a faltar com respeito, sem motivos. Por quê? Porque ele está sendo acusado, ele está sendo perseguido pela culpa. Então, a primeira coisa que a culpa vai fazer, que o pecado vai fazer, é gerar em nós essa culpa, e essa culpa vai afastar as pessoas. Certo? Você lembra no jardim o que aconteceu, né? Nós estudamos isso na semana passada. A culpa faz Adão se esconder, quando Deus chega para poder conversar com ele. Deus não vem interrogar Adão, Deus vem conversar com Adão. Só que Deus desce e já vê assim, Adão fez coisa errada. Quando Adão vai falar assim, Deus, eu me escondi porque eu estava pelado, porque eu estava nu, tive vergonha. Falou, mas quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto. Você errou, não tem como enganar, irmãos. É assim a vida. E a gente se afasta das pessoas. Não foi isso que aconteceu? Primeiro que Adão se afastou, foi de quem? De Deus. Ele se escondeu de Deus, ele se afastou de Deus. E a segunda pessoa que ele se afastou foi da sua esposa. Não foi isso? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela foi o motivador de todo o meu erro, de todo o meu pecado. Cria um rompimento entre Deus e o homem, e entre o homem e a sua esposa. O pecado faz isso, a culpa faz isso. Então, quando você começa a ver, e nós não mudamos, tá, irmãos? Nós citamos o exemplo das crianças, mas nós adultos somos bem assim também.
Quando nós estamos com culpa no cartório, como diz o ditado popular, está com culpa no cartório, a gente demonstra isso. Primeira coisa, se afastando das pessoas. A pessoa se sente fraco para vir, para estar na presença de Deus. Não ora, não busca Deus, e o pecado faz isso. Ok, então nós vemos isso acontecendo. Nós aprendemos também que a maldição que Deus impõe sobre a humanidade, sobre o homem, ou primeiro lugar sobre a mulher, vai fazer com que a mulher tenha um desejo nocivo de querer possuir o homem. Você lembra disso? E ela vai querer governar o homem, certo? E o homem vai fazer o que quando esse desejo é obsessivo, nocivo a ele? Quando o homem se sente acuado, como qualquer animal, irmão. Quando se sente acuado, ele mostra as garras. Quando a mulher tenta pressionar o homem para encurralá-lo dentro da sua redoma, o homem vai impor o seu governo autoritário sobre ela. Entendeu? A mulher vai tentar possuir o homem, prender o homem, e o homem, quando sente essa pressão, ele vai exercer o seu governo, mas não de forma natural, de forma autoritária. Claro, está tudo claro para você? Entendeu o que isso implica? Ok. E a parte da maldição do homem, o que acontece, pastor? Acontece que, enquanto a mulher tenta se aproximar do homem, o homem vai se afastar da mulher, porque ele está envolvido no seu trabalho e no seu lazer. Isso vai criar, irmão, um círculo vicioso. Um Tom e Jerry, lembra do desenho Tom e Jerry? O Tom sempre correndo atrás do Jerry, e o Jerry sempre fugindo, se escondendo na toquinha dele. Isso é o que acontece conosco depois da maldição. A mulher tentando possuir, se aproximar, querer o homem, e o homem se afastando, se enfiando em trabalho, se enfiando em lazer, porque isso é o que é a consequência do pecado. Agora, todo esse arcabouço que Deus vai gerar, toda essa maldição que Deus lança sobre o homem e essa mulher tem um propósito. Tem um propósito. Qual é o propósito? Fazer com que o homem e a mulher não consigam viver um relacionamento saudável, um relacionamento correto, longe de Deus. É o que Deus faz quando Ele vê o homem vestido com folhas de figueira. Deus vai falar o que isso significa para nós. A folha de figueira é a nossa própria justiça. A gente tentando resolver os problemas nossos com as nossas próprias mãos. Deus vem e fala assim: eu é quem trago a solução para você. Não é você sozinho que encontra a solução. Não é você sozinho que encontra o caminho. Porque o seu caminho é um caminho ruim. O seu caminho é um caminho de pecado. A partir de hoje, o seu caminho é um caminho de perdição. Eu lhe apresentarei o caminho correto e lhe darei a oportunidade de viver uma vida correta somente comigo te guiando. Então é isso que acontece. Deus quer que o homem venha se despir daquilo da sua própria justiça e se vestir com a justiça de Deus. E a partir daí, não há como mais o homem se vestir dos seus próprios justiça, porque a justiça do homem ela é limitada, irmãos. Ela é limitada e ela é egoísta. A justiça do homem é limitada e egoísta. Limitada por quê, irmão? A minha justiça ela chega a um período que ela vai acabar. Eu posso começar bem, mas eu tenho certeza que eu não vou ter persistência suficiente para terminar bem. Não é assim? É o ciclo da vida natural. Um maratonista consegue correr a maratona no mesmo ritmo toda a maratona? Não. Se ele não se preservar no começo, ele não tem força para chegar no final. A nossa justiça é assim. É a mesma coisa. A justiça, ela vai ser boa enquanto ela me serve, a minha justiça. A partir do momento que ela começa a me ferir, a ferir os meus interesses, por isso ela é egoísta, ela começa a não ser tão justa assim.
Ou você acha que o homem é justo? O Vladimir Putin, ele estava tranquilo, enquanto a OTAN não estava chegando pertinho do território dele. Quando ele viu que estava chegando, ele falou assim, não tem problema, eu dizimar uma nação inteira para poder impor os limites que eu quero que seja imposto. Então ele era bonzinho até quando ninguém pisou no calo dele. Quando começou a pisar, não sei se aquele homem foi bonzinho algum dia, mas isso não veio ao caso. Quando começou a ferir ele, ferir a sua própria justiça, aquilo que ele acreditava, ele falou assim, eu não vejo problema em dizimar toda uma população para poder mandar o meu recado falando, aqui ninguém entra. Foi assim com Hitler, Stalin, tantos outros genocidas de verdade. Esses foram genocidas de verdade, irmão. Que exterminaram povos, nações, pessoas que não tinham nada a ver com nada, sofreram nas mãos de homens que acreditavam que a sua justiça era a mais certa. Hitler, a justiça de Hitler, qual que era? Eu acredito que a raça ariana é superior sobre todas as outras. E quem não é ariano, morre. É a justiça dele. A justiça do homem é assim. Essa é a justiça do homem. Isso é se vestir com folhas de figueira. É o homem está tentando arrumar soluções para si mesmo. Agora, Deus, que é bondoso, maravilhoso, Ele tem uma justiça que é eterna e altruísta. Ou seja, vamos colocar assim, ela é generosa. A justiça de Deus não olha a cor. A justiça de Deus não olha tamanho. A justiça de Deus não tem fim. Deus é justo e pronto. Acabou. Deus é justo. E Ele não enxerga se eu sou novo ou sou velho. Ele quer saber que a justiça dEle me alcance e surta o efeito na minha vida. Por causa dessa justiça de Deus, Ele matou o seu próprio filho, para que eu não pagasse a pena que era minha. Isso é justiça verdadeira, justiça doadora, a justiça de Deus. A nossa não chega nem perto. Então, nós vemos que todo esse processo, ele é para nos mostrar que sem Deus nós não podemos viver. Agora nós vamos aplicar um pouquinho o que é essa caminhada com Cristo a partir da justiça dele. Você lembra que Adão e Eva são despidos das folhas de figueira que eles vestiram. E Deus vai vesti-lo. É Deus quem os veste com peles de animais. Isso já era uma pré-figuração do que Jesus faria por nós. Agora Paulo vai escrever depois que a obra redentora está consumada. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus restaurou o elo que foi quebrado entre Deus e os homens, e agora existe uma redenção sendo realizada em nós dia após dia. A justiça de Deus, ela pegou a gente de vez. Porque agora nós somos um em Cristo Jesus. E a justiça foi feita em Cristo para que ela não pudesse ser feita integralmente na gente. Porque se fosse, irmão, nós não estaríamos mais aqui. A sentença de Deus era uma para o pecado. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Jesus vem, cumpre a justiça de Deus, arrisca, Ele morre, Ele religa o homem a Deus novamente. E a partir daí, a maldição pode ser desfeita. Por quê? É o que nós vamos ver hoje. Você pode abrir a Bíblia comigo agora? Abra lá. Tem gente que não gosta dos escritos de Paulo, porque, como Pedro vai dizer, né? Ele fala coisas difíceis de se entender. Mas essa não é tão difícil, não. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 3, e versículo 12. Colossenses 3 e 12. Eu vou ler na Almeida Edição Contemporânea, que diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros.
se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmão, isso o que Paulo está dizendo não é para qualquer pessoa. Paulo está dizendo aos crentes da igreja de Colossos. Está dizendo aos santos colossenses. O que subentende ser santo são aqueles que foram separados de uma vida que não agradava a Deus, de uma vida, vamos colocar entre aspas, uma vida comum, uma vida profana, e eles foram separados. Deus tira essas pessoas dessa vida e reserva eles para uma vida em que Ele possa usar. Isso é ser santo. Esse copo, ele enquanto está na loja, ele pertence a quem quiser usar, quem quiser comprar. Pode ser usado para todos os fins. Pode ser usado para rituais nefastos, mas pode ser usado para colocar suco, pode ser usado para tomar água, como ele está sendo usado aqui. A partir do momento que eu compro esse copo, ele é separado para qual finalidade? A igreja comprou para quê? Para que pudesse servir água durante as celebrações, durante as ministrações, àquele que está pregando. Então esse copo, ele é santificado. Por quê, irmão? Porque ele foi separado para uma finalidade, assim como eu e você somos. Paulo está dizendo a essas pessoas que são separadas de uma vida promíscua, de uma vida profana, uma vida que não agradava a Deus, e agora elas estão sendo separadas para servirem a Deus. É para essas pessoas que Paulo vai escrever, isso tem que ficar claro. Porque se Paulo vai dizer isso para uma pessoa que não é santa, uma pessoa que não é crente, não tem sentido ele conseguir aplicar essas coisas. Mas agora a palavra está dizendo para um público específico, isso tem que ficar claro. Certo? E você analisando isso, você vai chegar à conclusão de que ele vai dizer algumas coisas que são importantes para que nós venhamos a desfazer de toda essa maldição que nós fomos submetidos a partir do pecado. Quando o homem peca, ele vai pôr a sua responsabilidade inteiramente na sua esposa e por tabela em Deus. Sempre ele vai tentar transferir a culpa, certo? O homem é danado para fazer isso, né? Ele gosta de transferir a culpa. Agora, em Cristo, como vai dizer no versículo 12 ali, ele pode se revestir do quê? De compaixão, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Longanimidade você pode substituir por paciência, vamos colocar assim uma palavra mais palpável aos nossos ouvidos nos dias de hoje. Agora vamos lá. Essas qualidades, irmãos, elas só podem ser adquiridas, vividas, experimentadas, porque você vai ver que Paulo vai dizer o quê? É uma palavra muito importante que ele fala, se você puder pôr para nós, Gustavo, versículo 12, ele vai dizer uma palavra que faz toda a diferença. Ele vai colocar o quê? Ali naquela versão está escrito, revistam-se. Revistam-se. Se eu vou revestir, é que em algum momento eu me... Isso. Para mim me vestir, eu tinha que estar primeiro... Ou, para mim vestir, antes de vestir, eu tenho que estar o quê? Isso mesmo, despido. É verdade? No versículo 9, Paulo vai dizer, ele vai dizer no versículo 9, que um dia eu me despi, tirei a minha roupa. Que roupa era essa? Que roupa era essa, irmão? Isso. Exatamente o que Adão fez quando ele pecou. Ele vestiu? Ele estava vestido? Adão se vestiu? Sim ou não? Quando ele pecou? Sim ou não? Quando ele pecou, Adão estava nu antes de pecar. Quando ele peca, a primeira coisa que ele faz é o quê? Se vestir. Mas ele se veste da maneira adequada, sim ou não? Não.
Ele não se veste da maneira adequada. Porque se ele se vestisse da maneira adequada, ele não precisava ter aquela vestimenta substituída. Concorda comigo? Certo? Vamos supor, está um frio de 10 graus abaixo de zero. É frio, hein? E eu estou vestido de regata. Eu estou vestido da maneira adequada? Então eu tenho que colocar, ou eu tiro a regata e coloco roupas quentes, ou eu coloco mais roupas e me visto de maneira adequada. Adão e Eva estavam vestidos de maneira inapropriada. Ok? Entenderam tudo aqui? E Paulo agora ele vai fazer uma alusão. Olha, meus amigos, meus irmãos colossenses, igreja que está espalhada por todo mundo, e quando Paulo está lá no céu, quando nós chegarmos no céu, nós vamos falar com Paulo. Paulo, aquele ensino que você deixou em Colossenses para nós foi importante. E ele talvez nem tenha ideia de onde chegou as epístolas que ele escreveu. Mas aqui ele vai falar o que? Olha, um dia todos os homens pecaram e se vestiram com uma roupa de pecado, uma roupa errada, se vestiram de maneira inapropriada, de maneira em que eles não poderiam se apresentar perante Deus, porque é uma outra realidade também, irmão. Eu vou chegar lá no prefeito amanhã para marcar uma audiência com o prefeito, certo? E eu vou chegar de sunga e regatinha, certo? É assim que chega na presença do prefeito? É assim? Estou certo? Posso chegar assim, imagina? Senhor prefeito, o pastor Haroldo está aqui para te receber. Chega eu com uma sunguinha e regatinha. Ele vai me receber? Eu acho que eles não vão deixar eu entrar no lugar, porque existe uma regra convencional em nós, que em determinados lugares, para de ficar me imaginando vestido assim, irmão. Existem certos lugares que a gente tem que entrar vestido apropriadamente, certo? Diante de Deus, irmãos, eu tenho que me vestir de maneira certa, de maneira correta. Qual é a maneira que o homem estava se apresentou logo depois do pecado diante de Deus? Folha de figueira. E Deus fala, não é essa forma. E agora eu quero que o que entra na sua mente é que folha de figueira não é só folha de figueira simplesmente. Folha de figueira é justamente a nossa justiça no pecado. A gente acreditar que a gente está certo, mas a gente nunca está certo. A gente achar que a gente é bom e a gente não é bom. É isso que é a maldita folha de figueira. A nossa própria justiça. Sabe quando você pensa que você é certinho, que você é bonzinho, por isso você merece o céu? Essa é a folha de figueira, a maldita folha de figueira que você vestiu, e você acha que você merece alguma coisa. Agora, Deus desce do céu e fala, eu vou te vestir, sou eu que dou a vestimenta, não é você que escolhe, eu já tenho preparado para você. Só que não é a tua vestimenta, é a minha. Eu vou preparar, eu vou fazer, eu vou ser o alfaiate. A justiça é minha, eu que fiz, eu que preparei. E eu vou pôr em você. Aí sim, irmão, tem diferença. Porque aí eu vou entender, não foi eu que fiz a roupa, não foi eu que planejei, não foi eu que comprei essa roupa. Ela veio de graça. Graça eu nunca mereci, ela veio sem eu merecer. Irmãos, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e eu converso sempre com a Alexia sobre isso, né? Nós vamos fazer algumas visitas, e a pessoa ela começou a falar assim, mas pastor, você veja bem, aquela pessoa não merece e tal. Como é que aquela pessoa, olha o que ela já fez no passado. Aí eu peguei, e eu tenho um pouco de afinidade para poder falar com ela desse jeito. Eu falei assim, e você acha que você merece? Você acha que eu e você merecemos porque nós somos bonzinhos, nós vestimos roupinha certinho, do jeito que o povo gosta, porque nós pagamos nosso imposto, porque nós damos oferta na igreja, ou vamos na igreja de vez em quando. Você acha que eu e você merecemos alguma coisa de Deus por causa disso? O nosso erro é achar. O nosso grande e maior erro é achar que a gente merece alguma coisa. Eu mereço o céu. Por que você merece o céu? Ah, porque eu sou bonzinho, não matei, não roubei.
faço bem para as pessoas, dou esmola. Para Deus, irmão, todo mundo, mesmo bonzinho, mesmo fazendo as coisas certas, não fazendo as coisas erradas, todo mundo estava distante. O pecado nos criou, nos gerou um abismo, um afastamento de Deus. Então não adianta, a nossa própria, isso é a própria justiça, justiça própria, é a folha de figueira, achar que nós somos bonzinhos. Não é, irmão, é dele que vem a salvação. E isso que me deixa mais feliz, irmão, porque eu sei que hoje eu posso estar bonzinho e amanhã tá ruinzinho, mas se eu chegar até Ele e pedir perdão, Ele é poderoso pela sua justiça maravilhosa de me perdoar e me colocar uma roupa nova de novo. Isso faz a diferença, porque a justiça dele não é como a minha justiça. Entendeu agora o que é a folha de figueira? Consegue entender? Então tá bom. Oi. Pode ler. Consegue entender? É isso mesmo, o que o texto está dizendo é isso, irmão. Eu só estou querendo fazer com que a tua mente assimile o que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo? Você tinha uma roupa velha, tira essa roupa. A tua justiça não vale de nada na eternidade. Só serve para te condenar a tua própria justiça. É isso que serve. Agora tira, ficou nu? Fiquei. Tirei, me expus, vi quem eu era, porque na nudez, irmão, como eu falei semana passada, na nudez eu vejo os meus defeitos, porque aqui eu estou bonitinho de terno, acho que eu estou bonitinho, né, esposa? Aqui eu estou bonitinho de terno, vocês não conseguem ver, se eu tenho alguma mancha no corpo, se eu tiver até com uma ferida aqui, vocês não podem ver, porque está escondida, mas agora quando eu fico nu, o que acontece? Eu não tenho como esconder. Eu posso tentar tapar, mas uma hora ou outra vai aparecer as minhas imperfeições. É isso que Deus está falando. Tira a roupa. Tira a justiça própria. Se enxerga o que você é. É o que ele vai falar para a igreja de Laodiceia, né? O que adianta? Está bem vestido, mas você não passa de um pobre, miserável, cego, nu. É isso, irmão, que eu e você somos. Tira a roupa, irmão, e vê quem que você é. Tira a roupa, irmão, nós vamos ver quem nós somos. Se fica nu na presença de Deus hoje e fala: Deus, olha aqui para mim. Olha quem eu sou. Deus, olha, hoje eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo outro. Deus, esse sou eu. Me enxerga como eu sou, Deus. Não fica tentando disfarçar numa oração. Excelentíssimo, poderoso Deus. Aqui está o seu filho, que deu o dízimo de maneira correta, que ofertou em missões. É o seu filho que ontem evangelizou. Irmão, isso não adianta, não é pela nossa obra que a gente é salvo, é pela graça redentora dele. Mas quando eu enxergo, flui em mim uma coisa interessante, é isso que nós vamos aprender. É isso que nós estamos aprendendo. Paulo está ensinando isso. Então tirou a roupa, primeiro passo, tira a roupa. É aquela roupa imprópria para agir, para se apresentar diante do Rei dos Reis. Tirei, estou exposto. Pois agora entra a parte que a irmã Rosana leu. A irmã Rosana vai falar que primeiro ele vai me investir. Me investir do quê, irmão? De uma nova criatura. Irmão, quem é essa nova criatura? Você lembra que quando Adão peca, houve morte no jardim. Morreram 2 animais que serviram como o famoso bode expiatório, né? Eles serviram como substitutos para Adão e Eva não morrerem naquele momento. E Deus tira as vestes deles e veste em Adão e Eva. Ok? Quando isso aconteceu na história? Para nós todos.
Você sabe me dizer? Quando aconteceu isso? Vou esperar você responder. Quando? Desde a fundação do mundo, como diz a palavra, né? Mas houve para nós, no nosso tempo, um momento específico, no nosso tempo. Porque nós vivemos num tempo de estações, épocas, anos, meses, dias, horas, segundos, minutos, né? E tinha acontecido um momento para nós. Quando os irmãos acertaram aqui. Você também acertou. Quando Jesus, irmão, morreu como no nosso lugar. A partir do momento que ele morreu, abre-se a oportunidade para nós. Aí entra a segunda parte. A minha decisão. Lembra que eu falei que a gente tem que ficar nu? Certo? Quando eu fico nu? Quando eu aceito Jesus. Eu me ajoelho ou faço o que tiver que fazer e falo, sem o Senhor eu não consigo. Me veste, por favor. E o Espírito Santo, irmão, ele me pega. O Espírito Santo é o maior alfaiate que existe. Ele me pega, me traz na presença de Cristo, me coloca na frente dele e fala assim, está aqui, pode vestir. E eu me visto de uma nova criatura. Qual é essa nova criatura? Em Cristo Jesus. Eu me visto de Cristo, porque é por isso que eu me chamo cristão, irmão. Porque eu sou uma cópia, por assim dizer, de Cristo. Eu tenho que parecer com Ele. E é isso que Paulo está dizendo, não é isso que Paulo está dizendo? Eu tenho que ser parecido com Cristo. Então nós vamos ver que nós vamos adquirindo uma nova natureza nesse momento, quando nós aceitamos Jesus. Ok? Ficou claro até agora? Mas agora Paulo não vai parar no vestir. Paulo vai dizer algo a mais, que é aquela palavrinha que eu falei. Porque além de vestir, irmão, dá para você fazer uma coisa a mais. Que quando você está com frio, quando nós estamos com frio, nós fazemos muito. Nós colocamos uma camiseta de manga comprida, uma camisa, alguma coisa assim, e nós colocamos por cima uma outra blusa. Isso significa o quê? Revestir. Vestir novamente. E quando nós nos revestimos, ou como você reveste qualquer coisa, você vai intrinsecamente pensar que o quê? Aquela coisa está mais protegida. Não é verdade? Você viu falar de equipamentos, por exemplo? Essas caixas de som aqui, elas são madeira, né? Só que elas estão revestidas por uma tinta que as protege ainda mais. Porque se elas ficassem expostas à madeira crua, ao tempo, talvez à umidade, a tudo, ela iria degradar muito mais rápido. Agora eu faço uma preparação, eu revisto ela com uma tinta. O teu carro é um exemplo. Sai da concessionária e ele sai direto para você sem a pintura. O que vai acontecer quando começar a chover várias vezes consecutivas? Sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva. Ele vai apodrecer bem mais rápido do que depois de ser revestido com a tintura. Então, o revestimento, ele subentende também uma maior proteção. Certo? Ele protege a pessoa. Protege o bem, no caso da caixa, no caso do carro. E a mesma coisa que Paulo está dizendo. Agora, vocês estão vestidos em Cristo, certo? Certo, está tudo pronto? Não, agora tem mais uma segunda etapa. O revestimento. Nós, assembleianos, pregamos que nós recebemos um revestimento de poder. Eu creio nesse revestimento, eu recebi ele. Eu me revisto do Espírito Santo. E a partir daquele momento eu me torno cada vez melhor. Por quê? Eu deveria, pelo menos, né? Porque aquilo vai me impulsionar a viver mais de Deus. Ou não é assim, irmão? Quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu queria vir todo culto para mim falar em língua, todo culto. Parece que eu não sabia que dava para falar em língua
de joelho dobrado lá na beirada da minha cama, né? Mas eu queria vir no culto, irmão, eu queria. Eu lembro, o primeiro culto que eu fui, depois que recebi o batismo do Espírito Santo, eu era adolescente, eu fiquei o culto inteiro com o olho fechado, porque eu pensei que se eu ficasse com o olho fechado, o Espírito Santo me tomava de novo. Fiquei, irmão, eu ficava. E eu ficava, glória a Deus, aleluia. Eu tinha, acho que 12 anos. Glória a Deus, aleluia. E ficava com o olho fechado. Fiquei com o olho fechado o culto inteiro, não vi nada que aconteceu. E aí o Espírito Santo, bem feito, bobo, não existe regra, não existe forma para isso acontecer. É na maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Ele me ensinou aquele dia. Aí a gente vai aprendendo conforme o tempo vai passando. Então ele vai falar que eu vou me revestir, eu vou me aperfeiçoar, me aprimorar. A partir do momento que eu estou vestido em Cristo, eu posso me revestir, eu posso ser ainda melhor, eu posso estar ainda no estágio mais avançado. É o que Paulo vai dizer. E ele vai dizer o quê? Revestivos do quê? Vai lá, Tiago. Vai lá, Gustavo, de novo, por favor. O versículo 12. Ele vai dizer o quê? Revistam-se profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Homens que aqui estão. Não é isso que está faltando para a gente? Será que não está faltando profunda compaixão? O que é compaixão, irmão? Você sabe o que é compaixão? Alguém sabe o que é compaixão? Para me ajudar? Eu não lembro agora. Na hora de fazer o estudo, eu não coloquei isso aí. O que é compaixão? Eu olhar para uma pessoa e sentir algo por ela, mesmo às vezes até sem conhecer essa pessoa, e querer me doar àquela pessoa, seria isso? Ou doar algo meu? Talvez seria isso? Seria eu enxergar através dos olhos da pessoa e tentar aliviar o sofrimento dela, porque agora eu sinto que ela sente. Uma empatia. Será que não é isso que está faltando para nós, homens que aqui estão? Às vezes nós estamos vivendo um pé de guerra, nós não entendemos por quê, porque nós não analisamos a nossa esposa com compaixão, não sabemos o que ela está sentindo. Pois é, ficou brava hoje, mas puxa vida, ela está entrando naqueles dias, irmão, está difícil, tem que entender. Está sofrendo com alguma situação emocional, psicológica, e eu não consigo ter compaixão daquela pessoa. Mas continua. Bondade. Bondade é uma coisa boa, né? Bondade, irmão. Que não há mal. Onde há bondade não há espaço para maldade. Não há espaço para a prática do mal, da ofensa. De nada que cause algum tipo de distúrbio ou perturbação. Humildade. Humildade, irmão, para mim, a humildade é uma chave. A humildade para mim é uma chave. Uma pessoa que tem a humildade, ela consegue abrir qualquer porta. Você concorda comigo? A humildade, ela consegue entrar em qualquer lugar. Uma pessoa humilde, ela conversa com todo mundo. Ela entra em lugares que uma pessoa arrogante às vezes não consegue entrar. Ela consegue conversar com pessoas que uma pessoa prepotente não consegue. Então, humildade, para mim, a humildade, isso aí é uma opinião própria, particular. Ela é como uma chave que abre qualquer porta. Mansidão. Mansidão é calma, irmão. Eu sou uma pessoa calma, mansa. A gente fala muito isso, mansidão, a gente usa muito esse termo, manso, para animal, né? Olha que cachorrinho, ele é mansinho, né? Não morde. Mas tem gente que nem com o animal, tem animal que é mais manso do que a própria pessoa. Porque a pessoa não pode estar ali, já quer mostrar os dentes, já quer morder, já quer arranhar, e é pior do que o cachorro. Manso. E a última coisa, né, que ele coloca ali, paciência. Quanto nós precisamos de paciência, né, para entender as situações que às vezes não é do jeito que a gente quer. E até a outra pessoa que às vezes está fazendo alguma coisa que nos ofendeu, até ela está vivendo alguma coisa que não era do jeito que ela queria também.
no trânsito, né? No trânsito, de vez em quando, eu sou muito desligado, irmão. E o meu senso de direção é horrível. Acho que é o pior de todos os irmãos que estão aqui, é o meu senso de direção. Eu moro 31 anos em Camorão e ainda me perco. De vez em quando, a minha esposa está comigo, e eu gosto de usar muito ela como exemplo, porque ela me permite, né? E esse caso, eu acho que ela não vai me processar por causa disso, né? Nem brigar com o pastor por causa disso, né? De vez em quando ela está sentada comigo no banco do carona, e eu estou bem assim, às vezes estão conversando alguma coisa, e eu vou passando do caminho. Certo? E ela fala, Haroldo, onde você está indo? Aí eu já... Mas numa dessa, às vezes eu fecho um motoqueiro, ou fecho alguém. A pessoa vai ficar brava comigo, mas aquela situação foi gerada sem o meu consentimento. Eu não quis que aquilo acontecesse, aconteceu. Uma pessoa paciente vai chegar e falar assim, opa, aconteceu, agora vamos, né? Uma pessoa sem paciência vai falar, você não está vendo para onde você anda? E buzina, e buzina, e buzina, e buzina. Tem pessoa que ama buzina, né? E buzina, e buzina, e buzina, e mostra o dedo, eu mostro os 5 para ele, né? Os 10, né? Ele mostra 2 às vezes, 1 ou 2, e eu mostro tudo os 10 para ele. E se faltar, eu tiro os dedos do pé e mostro os 20. Porque dedo eu tenho também, meu filho. Pessoas que não têm paciência. E o trânsito é o reflexo da nossa falta ou excesso de paciência, né? Xinga, irmão. Não, crente não xinga, não? Será? Por isso que até hoje, irmão, nós não colocamos adesivo da Assembleia de Deus em carro, tá? Porque pelo menos no lugar não tem como identificar o carro. Se é do crente da Assembleia de Deus, deve ser o crente de outras igrejas. Assembleia de Deus não. E ele vai dizer também que no versículo 13, vai colocar uma chave legal, difícil de ser praticado, que é justamente aquilo que o nosso irmão vai dizer ali, o versículo 13, muda aí, Gustavo, por favor. Ele vai dizer, a primeira palavra do versículo 13 é suporte. Suporte quem, irmão? Uns aos outros. E aqui nós estamos falando no contexto de casamento, certo? Não estamos nesse contexto? Ok. Irmão, suportar, irmão, significa, no contexto, se tratando de pessoas, porque você pode suportar uma carga. Eu posso suportar o peso dessa cadeira, certo? Eu suporto o peso quando eu ergo ela, pesadinha. Mas suporto, ela pode ficar aqui, eu ergui dela 10 minutos aqui, eu acho que eu aguento. Estou suportando. Agora, se tratando de pessoas, é ter paciência com os erros de outra pessoa. É isso que é suportar. Ok? Então, muito interessante isso. Porque Paulo está falando, olha, você tem que suportar uns aos outros. E agora vamos começar a aplicar isso para a nossa vida. Irmão, é muito fácil eu erguer esse copo para cima do meu ombro e ficar com ele 10 segundos, não é? Vai contar aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nem doeu. Posso ficar mais 10. Agora, você acha que eu consigo ficar com esse copo erguido aqui durante 2 horas? Nem pelo copo, pelo peso do próprio braço, eu vou cansar. Sabe o que significa isso, João Rezende? Significa que é muito fácil eu suportar pessoas que ficam pouco comigo. Irmão, você vem aqui, fica 1h30 aqui comigo no culto, 2 horas no máximo, sai ali e a gente conversa 10 minutos, suportei você, muito fácil, é os 10 segundos do copo levantado. Agora, você quer ser um camarada, como diz o pessoal lá de cima, os nossos irmãos, não é da terra deles, é os baianos que falam, né? Você quer ser um camarada arretado, é baiano que fala isso? Arretado? Arretado, sabe o que você faz? Suporta a pessoa que vive com você, a pessoa que deita com você e a pessoa que acorda com você. A pessoa que vai ver você bonitinho, produzidinho, mas vai ver você no primeiro momento que você acorda, o olho cheio de remela, cabelo bagunçado, hálito
desagradável. E é justamente essa pessoa que às vezes nos suporta, que a gente não quer suportar. Porque é muito fácil suportar o colega do trabalho. Não, muito fácil não. Às vezes é difícil também, né? O colega do trabalho ficar 8 horas preso com o camarada que é insuportável, é difícil. Mas é muito fácil a gente suportar um colega que a gente vê de vez em quando. É muito fácil a gente suportar, às vezes até os irmãos às vezes a gente não suporta. Que a gente vê pouco. Agora, a esposa, o esposo, no caso que nós estamos falando para homem, a gente tem que suportar. Aí que está o desafio. É aí que é importante. Porque se a gente suporta o nosso esposo, suporta a nossa esposa, é muito fácil suportar as outras coisas. Tolerância, isso mesmo. É o que Paulo está dizendo. E Paulo está dizendo inspirado pelo Espírito Santo, irmão. Ele vai saber que ele está vivendo isso. Que vai ter momento que dentro da igreja vai ter uma rixa entre os irmãos. E uma hora um lado vai ter que ceder, o outro vai ter que ceder, porque isso é suportar. É suportar, o irmão falou uma coisa que eu não gostei, eu vou suportar ele. Uma hora ele vai ter que suportar eu também. Porque eu vou errar também, eu não sou perfeito. Mas agora, no nosso casamento, a minha esposa, eu tenho que suportá-la quando ela não faz as coisas que eu gosto. Porque amanhã é eu que vou fazer alguma coisa que ela não gosta. E eu sempre acredito que eu faço mais coisa que ela não gosta do que ela faz mais coisa do que eu não gosto. Então ela me suporta mais do que eu suporto ela. Mas é assim, é o que Deus quer que nós, homens, que é a questão, vivamos, suportando as nossas esposas e as mulheres também. E aí começa o verdadeiro desafio. E o tempo está passando. Agora, eu já estou vestido de Cristo. Eu estou vestido de Cristo, certo? E nesse vestir de Cristo, eu sou parecido com Cristo. Qual que é a primeira coisa que a gente sempre fala que Cristo faz quando nós... Vou colocar bem fácil, para você ver a resposta, o complete bem fácil. Quando nós pedimos perdão para Cristo, o que Ele faz por nós? Nos perdoa, certo? Quando nós pedimos perdão para Deus, em Cristo nós somos perdoados. Isso é fácil, fato. E eu estou vestido de Cristo. Tenho que ser parecido com Cristo. Por que eu não consigo perdoar quando a pessoa me pede perdão? Mas não é só isso. Não é só isso, é outras coisas. E já vou encerrando aqui. Uma coisa muito interessante, irmão, acontece no versículo 3, no capítulo 3, versículo 16, agora, lá do Evangelho de João. Alguém lembra que está escrito em João 3,16? Levanta de novo, Carlinhos, fala bem alto de novo. Quando eu mandar separar, separa. Dai. Beleza. Pegou aí o negócio, não? Porque Deus amou o mundo, e o amor de Deus é inexplicável, não coube na Bíblia, não coube no português, no grego, no que você imaginar, no complexo, na mente humana não coube a maneira. Por isso que ele falou, vou colocar tal maneira que daí, né, fica em aberto, a maneira que Deus amou. Porque é inexplicável, é indizível, não dá para repetir, não dá para nós entendermos. Deus é a maior prova de amor que o ser humano pode entender. Só que Deus, Ele vai fazer uma coisa interessante com esse amor. E eu quero que você entenda agora o que está acontecendo aqui. Irmão, hoje em dia, no português, no povo brasileiro, nós banalizamos ou não banalizamos a palavra amor? Totalmente, né? Irmão, quando um camarada está apaixonado, ele fala, eu te amo, parece um metralhador de falar. Fala, eu te amo todo momento. Não é assim?
Agora é o seguinte, a gente fala que ama tudo. Tudo. Ama a comida, ama o pet, tem que falar pet, não pode falar mais animal, né? Porque pet agora. Ama o pet. Ama o carro. A gente ama tudo, irmão, tudo. Então, amar para nós se banalizou. Só que Deus já sabe da mente do homem. E quando Ele inspira João a escrever o versículo 16 do capítulo 3, ele não vai falar simplesmente porque Deus ama o mundo de uma tal maneira. Porque Deus não se restringiu em falar. Porque Ele falou através dos profetas, não falou? Falou. Quantas e quantas vezes Deus falou através dos profetas que o povo de Israel Ele amava o povo de Israel, se importava com o povo de Israel. E fala para nós até hoje. Só que Deus vai além de falar. Porque Ele sabe que a gente um dia banalizaria a palavra amor, como nós banalizamos. Então Ele vai fazer o quê? Ele demonstra o amor. Demonstra o amor. E não há outra maneira de demonstrar o amor. Escreve o que eu estou dizendo. Coloca na tábua do teu coração isso agora. Não há maneira de demonstrar o amor, senão dando, se doando. Não há maneira de você demonstrar que você ama alguém sem você dar algo a ela. É o que Deus vai fazer. E quanto maior o amor que você sente, mais você é capaz de dar coisas valiosas por aquele a quem você ama. Então você tem que prestar atenção, irmão. O limite do amor é Deus. Aquele negócio de amor só de mãe é conversa de presidiário. Para com isso. Não é isso, Carlinhos? Tem bandido, tatua direto. Amor só de mãe. Isso é coisa de bandido, irmão. Cuidado. O amor, o limite de amor, o máximo de amor que pode ser experimentado é o amor de Deus. E Deus, agora você vai pensar comigo. Deus deu bastante ou Deus deu pouquinho para quem Ele amava? Deus deu um mais baratinho que Ele tinha lá. Um mais simplesinho. Não, vou dar o anjinho menorzinho que tem aqui. O mais simplesinho, que eu não preciso dele, eu posso dar. É assim que você faz, que você vai dar presente para os outros, né? Não tenho, mas não estou precisando, vou dar e dou para os outros. Deus faz isso, irmão? Deus dá qualquer coisa? Não, irmão, Ele pensa. Na eternidade Ele pensa. Ele não para de pensar, eu preciso dar o melhor. Porque eu amo de uma tal maneira. Eu queria um dia no céu, eu vou entender que maneira é essa. Mas vamos continuar que está acabando. Agora é o seguinte. Você ama, diz que ama essa mulher. Mas eu tenho coragem de dar nada que para você é valioso. E aí que é o problema. Porque como eu me livro da maldição, irmão? Justamente entendendo o que a maldição me proporciona. E eu falei, você entendeu. A maldição vai fazer a mulher querer se apoderar do marido. E o marido vai fugir para o trabalho, fugir para as coisas, certo? Você falou que ama essa mulher que você tem em seus braços. Graças a Deus por isso. Só que, irmão, dizer que ama é muito banal. Muito banal. E tem gente que nem diz ainda, né? Agora, como que você vai provar, demonstrar que você ama? Eu vou dar algo para ela. E algo que para mim tem valor. Irmão, uma pessoa avarenta, se ele for dar alguma coisa para a pessoa que ele ama, tem que ter dinheiro envolvido. Você concorda comigo? Porque para ele, mexer no dinheiro é mexer com o ídolo dele. Por isso que aqui não tem ninguém avarento. Todo mundo é ofertante. Todo mundo é generoso. Amém? Aí, ó, eu gostei, irmão. Deus abençoe. Você está comigo. Então eu dou, irmão. Eu dou porque mexe comigo quando eu sou avarento. Mexe com coisa valiosa aqui dentro para mim. Coisa que tem muito valor. Então eu presentei a minha esposa.
E eu estou falando só de esposa, eu não estou falando daquilo que nós damos a Deus, que daí é maior. Porque amor, irmão, o único que nós podemos amar mais do que a nossa esposa, segundo a palavra de Deus, não é eu que estou dizendo, é o próprio Deus. Abaixo de Deus é a nossa esposa. Estou mentindo ou não? Estou falando a verdade, irmão. Efésios, vai lá, abre Efésios 5, Efésios 5, que vai dizer isso. Amem as vossas mulheres como? Então tá, não precisa dizer mais nada, né? Será que Jesus amou ou não? Eu sei que amar também. Então, se é importante, se eu sou sovina, se eu sou avarento, se eu sou muquirana, eu tenho que dar um presente à altura da minha esposa. O que eu tenho que dar o presente? Tem que ser dinheiro, tem que mexer com dinheiro, tem que ser caro. Tem que ser coisa que vai mexer. Agora, eu não tenho problema com a avareza, João Darks. O meu problema é que eu não tenho tempo para minha esposa. O que eu vou dar para ela? Momentos da minha vida, momentos do meu dia. Mas não é qualquer momento, irmão. Para você provar que você ama, você vai dar um momento que para você é mais caro. Qual que é o momento que é mais caro? O único dia que eu tenho para mim sentar no sofá e assistir a minha televisão é no domingo, 2h da tarde. É esse tempo que para mim vai mexer com os meus ídolos aqui dentro, com as minhas estatuazinhas, sabe? Aquilo que para mim é valioso, é isso que eu vou dar, oferecer, porque eu amo, e quem ama, dá. E aí eu me livro da maldição. Porque a maldição está no velho homem, e essas coisas são do velho homem. E outras coisas, nós poderíamos citar N exemplos aqui, que você pode dar, mas você sabe o que para você é valioso. Eu sei, irmão, eu sei o que para mim é valioso, o que para mim é caro de dispor, entendeu? E você sabe também, você não é bobo. Então são essas coisas que nós temos que aprender com Deus, porque se Deus, que é Deus, deu o melhor que Ele tinha, você imaginou, irmão? Filipenses vai nos trazer uma narrativa importante, que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não viu como algo que ele deveria se apegar, o ser Deus. Antes ele amou a humanidade mais. Aí ele pega e faz o quê? Ele desencanta o céu, ao ponto de na cruz do Calvário, ele falar as palavras que mais me doem na minha vida. Se eu um dia ouvir essas palavras do meu próprio Jesus, é o momento que eu não quero reviver, nem ver como é que foi, porque é o momento que vai me doer, ao ponto do próprio Deus encarnado dizer assim para o Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, isso dói, irmão. Se você sabe o que significa essas palavras, você sabe o quanto isso dói, porque isso é um peso de pecado nas nossas costas, um peso de consequência. Fala assim: olha o que você fez, miserável. Eu já falei isso para vocês, é a palavra que me dói, irmão, quando eu ouvi Jesus falando isso. O meu Deus, não, eu não suporto. Ele falar isso para mim, ele falou isso, irmão, literalmente ele falou isso. Para mim ele fala isso: Haroldo, tá vendo? Você era maldito, você é maldito. Agora, porque eu te amo, eu me fiz maldição, me separei do meu pai por causa de você. Olha o meu sofrimento aqui. O meu sofrimento não foi levar as chibatadas, meu sofrimento não foi carregar o madeiro, meu sofrimento não foi os cravos nas mãos e nos pés, o meu sofrimento não foi beber isopo ou qualquer fel, né? O meu sofrimento foi no momento em que eu orei para o meu pai e ele não me respondeu. Esse foi o meu sofrimento. Foi o primeiro momento na eternidade que Jesus vai falar com o pai e o pai vai calar para ele. A consequência da maldição. E eu estou liberto dessa maldição. E eu faço o que Paulo fez. E eu já encerrei meu tempo. Mas, irmão, só entenda isso. Primeiro, faça isso. Tira essa sua justiça de achar que você é bom, que você é melhor que a sua esposa, que você vale alguma coisa. Isso não vale de nada. Vista-se de Cristo. Revista-se daqueles sentimentos que Paulo vai descrever ali em Colossenses, do capítulo 3 e 12. E você vai entender que a partir dali, você consegue ser um esposo melhor, um marido melhor, no relacionamento que você tem. Depois,
Entenda que é ela que Deus colocou para você amá-la. E amar não deve ser dito, amar deve ser demonstrado. Ame. Demonstre. O que para você é caro? Tem pessoas, irmãos, que estão perdendo casamentos por causa que não sabem dar. Não sabem dar. Não dão tempo, não dão atenção, não ouvem o que a companheira ou o companheiro quer dizer. Aí, fica ali. Ele clamando por algo de nós que nós damos a ele, e nós falamos assim, não, eu sou bom. Eu sou certo, ela que é errado, ou ele que é errado. Aí, irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai perder aquilo que Deus te deu como bênção. Porque para mim, depois da salvação, a maior bênção que Deus me deu foi a minha esposa. Sabia, Zenaide? Minha mãe que não gosta disso, viu? Mas é a verdade, irmão. Minha esposa é a bênção de Deus para a minha vida. Deus me deu primeiro a salvação, depois ela, por ordem. E eu estou muito feliz com ela. Vem o Joaquim. Mas olha, é uma coisa, vamos esperar ele nascer para ver como é que eu vou falar depois, né? Vamos nos colocar em pés, muito obrigado por vocês terem vindo, eu agradeço vocês, desculpe ter passado alguns minutinhos, eu me empolgo demais falando, irmão, me empolgo, você percebeu, mas a única coisa que eu quero é que você me suporte, você vê que eu estou aplicando a palavra já, para o meu benefício, né? Obrigado por você ter vindo, eu te agradeço muito, e eu tenho certeza que se você aplicar um pouquinho dessa palavra, você vai ser um homem melhor. Tá bom? Vamos orar? Deus, eu te agradeço por este culto, te agradeço por essa palavra. Deus, o Senhor me conhece. Sabe, meu Pai querido, o quanto a minha carne, a minha mente, o quanto é difícil para mim falar essas palavras que o Senhor deixou registrada através do seu filho Paulo. Meu Deus, porque eu tenho que me desfazer de muita coisa para falar ela. Porque eu tenho, meu Pai querido, que me despir de muitas coisas. Pai, mas Deus, aqui eu entrego a palavra, que pode ser hoje um peso para o velho homem, mas é um alívio para a nova criatura. Em nome de Jesus, me permita, Pai, me permita ser melhor, mais parecido com Cristo. Eu preciso ser mais parecido com Ele. Me ajude a me revestir de todos esses atributos, de ternos afetos, de compaixão, de amor, de carinho, de tudo, meu Pai. Eu preciso, meu Pai, entender que a Tua vontade por mim, em mim, é a suficiente para mim poder viver em todos os momentos. Fica conosco, meu Pai, e nos ajude em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre, que todos digam. Deus abençoe você, meu irmão.